A madrugada, aquele momento silencioso onde o mundo parece adormecer, carrega consigo algo estranho e perturbador. Há uma hora específica que, segundo muitos, carrega consigo uma energia maligna. Dizem que às 3 a.m., o véu entre os mundos, o dos vivos e dos mortos, se enfraquece, permitindo que algo se infiltre nesse nosso mundo. Chamam essa hora de Hora do Diabo, o momento em que as sombras se tornam mais espessas e os mistérios mais profundos. Mas o que exatamente se esconde nas sombras, aguardando no momento de atravessar? É difícil saber se essas histórias são apenas invenções de mentes atormentadas ou se existe uma verdade sombria por trás delas. Mas uma coisa é certa: há algo de sinistro nas experiências que acontecem exatamente às 3 a.m. Vamos analisar alguns relatos de pessoas que viveram algo inexplicável nesse horário. Relato 1. A sombra no quarto. Há alguns anos, um homem nos enviou uma mensagem detalhando uma experiência que ele viveu durante uma madrugada comum. Ele morava sozinho em um apartamento no centro da cidade. Naquela noite, estava se preparando para dormir, já bastante cansado, após um longo dia de trabalho. Quando deitou em sua cama, tudo parecia normal. O silêncio da casa era absoluto, exceto pelo som suave de seu relógio na mesinha de cabeceira. Mas, como ele mesmo relata, ao ouvir o relógio bater às 3 a.m., algo estranho aconteceu. Ele foi acordado por um som suave, como se alguém estivesse caminhando pela sala. A princípio, pensou ser algum barulho normal da casa. Ignorou, virou-se de lado e tentou voltar a dormir. Mas o som parou abruptamente. E então, o que ocorreu foi ainda mais desconcertante. Ele ouviu um sussurro baixo, quase inaudível, dizendo seu nome. Quando se virou rapidamente para verificar, não havia ninguém no quarto. A sensação de estar sendo observado foi palpável. A essa altura, ele já estava congelado de medo, mas não ousou sair da cama. No dia seguinte, ele tentou racionalizar tudo, mas os eventos daquela noite nunca o deixaram. Ele nunca mais dormiu tranquilo nas madrugadas depois disso. Relato 2. O sussurro de luto. Este próximo relato vem de uma mulher que, anos após perder o irmão em um trágico acidente, começou a viver uma experiência cada vez mais estranha. Nas semanas que seguiram sua morte, ela começou a perceber uma série de fenômenos incomuns. Às 3 a.m., todas as noites, ela acordava abruptamente, sem saber por quê. O mais curioso, no entanto, era o fato de que, ao acordar, ela sentia uma presença no quarto, como se alguém estivesse ali com ela, observando-a. Mas a experiência que realmente a marcou foi quando ela, certa noite, decidiu investigar. Quando o relógio bateu às 3 a.m., ela acordou e, ao olhar em direção à porta de seu quarto, viu uma figura escura, uma silhueta, parada na entrada. Ela inicialmente pensou ser uma alucinação causada pelo luto, mas o fato de a figura não se mover e manter uma postura rígida a fez sentir algo muito mais profundo e inquietante. Ela tentou falar com a figura, perguntar quem era, mas o único som que conseguiu ouvir foi um sussurro baixo, quase um rogo, dizendo: "Não o esqueça." Quando a figura desapareceu, o medo e a tristeza tomaram conta dela. Ela acreditava que era seu irmão tentando se comunicar, ou talvez algo mais sombrio que o havia levado. Relato 3. A Casa da Sombra Crescente. Em uma cidade isolada, uma história é contada pelas gerações que viveram na Casa da Colina, uma construção antiga e desgastada pelo tempo. Era uma casa cheia de histórias de tragédia, mas uma das mais perturbadoras envolve uma menina que vivia com sua avó, uma mulher idosa que por muitos anos foi o único cuidado da menina após a perda dos pais. Tudo parecia normal até a véspera da morte de sua avó, quando a menina começou a ouvir passos pesados pela casa, todos acontecendo às 3 a.m. No começo,
Ela pensou que fosse um som de sua mente, o reflexo do seu medo de perder a única pessoa que restava em sua vida. No entanto, a experiência ficou mais intensa. Uma noite, ela decidiu investigar. Corajosa, ou talvez movida pelo desespero, ela saiu do quarto e foi até o corredor escuro da casa. Ao abrir a porta do quarto da avó, ela se deparou com algo que jamais poderia ter imaginado. O quarto estava vazio, mas a cama estava marcada com uma sombra que parecia se esticar e crescer. Ela sentiu como se aquela sombra estivesse tentando sair do quarto, como se fosse uma entidade que estava presa ali. Então, ela ouviu uma voz suave, mas cheia de dor. Ela já se foi, mas não sozinha. No dia seguinte, sua avó faleceu e a menina nunca mais voltou a ser a mesma. Ela sempre acreditou que a presença que ela sentiu naquela noite era algo que aguardava, algo que sabia o que estava por vir. Relato 4. O mistério do hospital. Neste relato, uma enfermeira conta a experiência que teve em um hospital afastado, onde trabalhou por muitos anos. Ela estava no turno da madrugada, sozinha em uma ala pouco movimentada, quando algo a deixou perplexa. Todos os pacientes que faleceram entre 3 e 4 a.m. pareciam ter algo em comum. Eles olhavam fixamente para o teto, com os olhos cheios de terror, como se estivessem vendo algo que ninguém mais conseguia perceber. A enfermeira, inicialmente cética, não deu muita atenção, acreditando que poderia ser apenas uma coincidência. No entanto, em uma noite, quando uma paciente morreu às 3h15 m, ela sentiu algo frio tocando sua mão, virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ao seu redor. A sensação de que algo estava ali com ela, uma presença fria e invisível, era palpável. Desde então ela não conseguiu mais ignorar os eventos estranhos que ocorriam sempre naquele horário. Era como se o hospital fosse um portal, um limbo entre a vida e a morte. Esses relatos são apenas uma fração das experiências aterradoras que acontecem no momento exato em que o relógio marca 3 a.m. Muitos outros falam de figuras sombrias, de vozes misteriosas e de presenças que não podem ser explicadas. Mas o mais perturbador é o fato de que essas histórias são contadas por pessoas comuns, que vivenciaram algo tão inexplicável que não podem mais ignorar a realidade de que há forças além da nossa compreensão. Antes de continuar, quero pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Não perca o próximo relato, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Fique até o final e descubra o que acontece quando às 3 m não é apenas uma hora, mas um aviso. Relato 5. O homem que nunca voltou. Em uma pequena cidade, um homem acordou na calada da noite, com o som do relógio marcando as 3 a.m. Ele não sabia por quê, mas sentiu uma necessidade urgente de sair de sua casa. O que ele não sabia era que essa seria sua última noite na cidade. Após sair, algo o chamou, algo o puxou em direção ao bosque perto de sua casa. Ele caminhou em direção à floresta, movido por uma força inexplicável. Por horas, ele andou entre as árvores, sem rumo, até que, de repente, ele viu uma figura no escuro. Não era uma pessoa, mas uma sombra que parecia se formar a partir da própria escuridão. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. O que aconteceu depois, ninguém sabe. Ele nunca mais foi visto. Tudo o que restou foi um bilhete encontrado em sua casa, com uma mensagem escrita à mão. Não se pode escapar do que já atravessou o limite. E agora, o que você acha? Será que essas experiências são apenas fruto da imaginação ou há algo mais sombrio por trás dessa hora amaldiçoada? Deixe nos comentários o que você pensa e, acima de tudo, lembre-se, a próxima vez que o relógio marcar 3 a.m., olhe para trás. Algo pode estar esperando.